Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia Brischi, professora especializada em confeitaria francesa. Seja muito bem-vindo a este evento que eu fiz com tanto carinho para você. Aqui eu vou te mostrar como você pode se realizar fazendo bolos lindos e seguros sem industrializados. Durante essa semana eu vou te mostrar algo diferente, que as pessoas normalmente não sabem e também não ensinam. Os fundamentos da confeitaria francesa, a mais antiga e renomada do mundo, para fazer bolos lindos, altos, seguros, saborosos, sem industrializados e conservantes. Mas isso é mesmo possível? Você verá durante essa semana que é possível sim. Você já deve ter percebido que as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a saúde e bem-estar. E isso está totalmente ligado com o que consomem. Fora que os últimos anos que vivemos reforçaram ainda mais essa preocupação. Poder oferecer produtos assim é a maior oportunidade para quem quer crescer e se realizar na confeitaria. Mas o que são industrializados afinal? Produtos industrializados ou processados são alimentos que passaram por alguma modificação química ou física para que se tornem seguros para o consumo, fiquem mais agradáveis ao paladar e tenham uma validade maior. Dá uma olhada neste guia alimentar brasileiro que classifica os alimentos. Alimentos in natura ou minimamente processados são os alimentos frescos ou que passaram por processos mínimos de industrialização, como o congelamento ou a pasteurização. É o caso das frutas, do creme de leite fresco, do leite que fica na geladeira, da manteiga, etc. Esses são os ingredientes que usamos na confeitaria francesa. Alimentos processados são produtos feitos a partir dos alimentos in natura com adição de conservantes como sal, açúcar e químicos para que o alimento dure mais. Exemplo é o creme de leite UHT de caixinha, frutas em calda, leite condensado ou peixe enlatado. Alimentos ultraprocessados são produtos feitos a partir de uma pequena parte do alimento in natura e adicionados de corantes ou aromatizantes para que tenham um sabor mais agradável. Por exemplo, creme tipo chantilly de caixa, suco em pó e margarina. Sabe quais as principais vantagens que fazer bolos sem industrializados e conservantes oferece? Primeiro, valor nutricional. Ingredientes industrializados consequentemente possuem mais açúcar, que já é um conservante, além de outros aditivos químicos. Bolos sem esse tipo de ingrediente só levam quantidade de açúcar suficiente para dar sabor. Dá uma olhada nesses dois cremes. Esse daqui é o creme Namelaka. O creme Namelaka significa ultra cremoso em japonês. Foi uma criação da École Valrhona na França para uma derivação de ganache, né? Ele é uma ganache um pouco mais leve, porém super estruturada para fazer bolos de camadas, né? Bolos com várias camadas como a gente já está acostumado. Esse produto aqui não foi utilizado nele nenhum conservante, né? Nenhum industrializado, nenhum ultraprocessado, tá? E ele tem na sua composição para rechear um bolo de 15 centímetros de diâmetro, 125 gramas de açúcar, que é essa quantidade que tem aqui nesse bolo, ok? Aqui a gente tem o nosso recheio, né, mais famoso que a gente ama aqui no Brasil, que é o brigadeiro, né? O brigadeiro feito com o leite condensado, com o creme de caixinha UHT, né, chocolate. E ele também é muito saboroso, a gente utiliza ele muito aqui, já é tradicional, né, já é nossa tradição. E ele também é muito estruturado para fazer bolos, ok? Porém aqui a gente tem uma quantidade maior de açúcar, 522 gramas para uma porção que recheia um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Além do estabilizante citrato de sódio e fosfato disódico, que são estabilizantes que ajudam aí o creme UHT de caixinha a ficar mais liso, né, a não separar as suas proteínas. Eu não estou aqui para falar mal e nem julgar o uso de nenhum ingrediente em nenhuma receita. Eu já usei muitos cremes à base de brigadeiro e acredito que eles têm um lugar de valor na cultura brasileira. Eu estou mostrando os fatos para que você mesmo tire as suas conclusões. 2. Sabor. A confeitaria francesa é reconhecida no mundo todo pelos seus doces e não somente pela beleza, mas principalmente pelo sabor. Eles prezam por utilizar ingredientes de qualidade, chocolates, manteiga, frutas, produtos que não são necessariamente mais caros, mas que quando combinados com as técnicas corretas de preparo resultam em doces muito saborosos. 3. O preço.
Os bolos da confeitaria francesa podem parecer mais caros, porém custam o mesmo ou até mais barato do que os bolos tradicionais, pois levam ingredientes do dia a dia: trigo, manteiga, açúcar, ovos, frutas. Vamos ver agora uma tabela de comparação entre o custo do namelaca e do recheio de brigadeiro que eu mostrei para vocês. Você viu como o creme namelaca custou até mais barato do que o outro recheio? 4. Segurança. Os doces da confeitaria francesa são feitos através de técnicas bem específicas e isso nos traz muita segurança ao preparar um doce. Por exemplo, ao usarmos as técnicas de pincelar a lateral da panela com água, temos a segurança de saber que a calda não irá cristalizar. 5. Concorrência. Pense agora na sua cidade. Que tipo de doces você está acostumado a ver por aí? E no que você se diferencia deles? Pense na quantidade de confeiteiras e padarias daí e em como você está concorrendo com cada uma delas. Fazer coisas diferentes nos trazem a vantagem competitiva. A partir do momento que estamos fazendo tudo igual à concorrência, passamos pela situação, por exemplo, de ter que dar desconto para o cliente, diminuir nossa margem de lucro e muitas vezes sair até no prejuízo. Chega a ser frustrante, não é mesmo? Trabalhar tanto e não ter lucro. Eu vou falar, né, a experiência que eu tenho com os bolos à base de recheio, né, de brigadeiro. Eu não sei, mas aqui na nossa cidade, praticamente todas as confeiteiras fazem o recheio, né, de bolo à base de brigadeiro. E a gente queria, né, se destacar, sair um pouquinho dessa manada e, consequentemente, agregar valor, né, mais valor. E eu tinha esse medo, nossa, mas colocar um outro tipo de recheio, será que o bolo não vai desmoronar? Tinha esse receio de trocar, né? Eu acho que a principal transformação é mesmo a crença, né, limitante que tudo é brigadeiro. Não é verdade. Tem muito recheio, né, que a gente desconhecia, que, nossa, é muito delicioso, tem um custo, né, benefício muito bom para a saúde, que não é muito industrializado, né, trabalhamos mais com as frutas, mais com as geleias, e também, principalmente os bolos, porque eu estou fazendo novos recheios, e como a maioria dos recheios dá para congelar, então eu congelo tranquilamente. Em meio à pandemia também veio alguns receios, né, de largar o que pra gente passava uma segurança. Então, a gente tava ali na nossa zona de conforto, que era todo mês você contar com um salário fixo, né? Isso é um prende, né? Prende. E na confeitaria a gente não sabe realmente quanto vai faturar cada mês, porque todos os meses são diferentes, né? Agora, na pandemia, onde não tinha festa, então a gente tinha um pouquinho desse receio de como iria ser, se ia ter encomenda ou não, né? Como que as coisas iriam funcionar. Mas a gente, graças a Deus, cada vez tem crescido mais, e aqui na nossa cidade, hoje, várias pessoas já conhecem nosso trabalho e indicam, então isso pra gente é muito legal. Todos temos os nossos sonhos, não é mesmo? Tanto os materiais quanto os não materiais. Eu, por exemplo, sonho em construir a minha casa. Pense agora no seu maior sonho. Eu acredito que sonho e missão andam lado a lado. Não adianta termos sonhos lindos e fazer de tudo para conquistá-los se não soubermos por que estamos nesse mundo. Eu tenho uma missão com a confeitaria. Eu trabalho para que os confeiteiros sejam mais valorizados pelo seu trabalho e para que a confeitaria aumente ainda mais o seu nível no Brasil e seja reconhecida por isso. Mas para isso, eu sinto que precisamos aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos em relação à confeitaria, seus preparos, ingredientes e técnicas. E é justamente isto que eu irei te mostrar neste evento. Você pode estar pensando que isso não irá funcionar para você, que a confeitaria francesa é muito difícil, que está acostumada a fazer os seus doces da mesma forma, que já sabe o ponto do brigadeiro ou que tem medo do bolo despencar se mudar algo. Eu já pensei tudo isso também. Mas depois de estudar sobre a confeitaria francesa, eu percebi que ela é muito simples, os ingredientes e utensílios do dia a dia, justamente por ser muito antiga. Naquela época da realeza, os confeiteiros não tinham acesso a ingredientes elaborados na França, somente o básico: trigo, ovos, açúcar e fruta, e tudo isso continua até hoje. Tudo que é feito na confeitaria francesa, por mais difícil que pareça, leva ingredientes simples do dia a dia.
E é justamente por isso que não vemos ingredientes industrializados na confeitaria francesa. Eles mantêm a tradição de fazer os doces com ingredientes básicos, prezam pelo equilíbrio, usam bastante frutas que já adoçam naturalmente. E esse é um dos fundamentos da confeitaria francesa que falei lá no início. Os recheios da confeitaria francesa são tão estruturados quanto qualquer outro. Isso porque a maioria é estabilizado com gelatina. A gelatina começa a derreter a 35 graus, então ela aguenta as temperaturas de países quentes. Precisamos entender que não é só o recheio que dá estrutura para um bolo ficar de pé, e sim todo o conjunto. Massa adequada, contenção, tempo de descanso, cobertura, tudo isso junto contribui para um resultado adequado. Olha alguns bolos que as minhas alunas fizeram provando isso. Eu sei que às vezes mudar gera um desconforto, mas isso também nos movimenta, nos faz evoluir e crescer para conquistarmos justamente aqueles sonhos que falei anteriormente. Agora eu quero te falar um pouco como foi esse processo de mudança para mim. Eu já faço doces há muitos anos, mas sempre por hobby. Nunca pensei em seguir uma carreira profissional na área. Eu tinha o sonho de passar em um concurso público, então eu estudei bastante por vários anos para isso, fiz muitas provas, até que um dia passei e fui chamada para trabalhar num grande banco lá em 2011. Eu estava muito feliz e tinha planos e competência para construir minha carreira no banco. Meu gerente me elogiava, eu batia as metas estipuladas, fora que o salário e os benefícios eram muito bons, pois vinham com todas as vantagens que um cargo público traz. Ainda mais para uma menina de 22 anos. Num dia, atendendo aos clientes, uma mulher me perguntou se eu gostava do que fazia. Eu falei que sim. Ela respondeu: "É verdade, dá para ver isso no seu rosto." Porém, o tempo foi passando e eu vi que aquele emprego dos sonhos estava se tornando um pesadelo. Metas cada vez maiores, cobranças frequentes e diárias, parecia que nada que eu fazia era bom o suficiente. E eu ainda fui colocada para vender seguros para os clientes por telefone durante todo o meu expediente. Como eu trabalhava em outra cidade, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar lá. Lembro de uma vez que toda a minha família, inclusive meu marido, que era meu namorado na época, já estavam de férias. Era época de Natal e Ano Novo. E eu fiquei sozinha em casa enquanto eles estavam todos juntos na praia. Fui trabalhar naquela semana e todo o comércio da cidade estava fechado para férias coletivas. Nem as padarias estavam abertas. Eu tive que ficar andando pela rua deserta sozinha até que o banco abrisse. Me lembro de chorar muito naquele dia. Até que um dia, outro cliente percebeu que eu não estava bem. Só de olhar, ele falou a seguinte frase: "Às vezes precisamos passar por algo difícil para conquistar algo melhor no futuro." Foi lá que eu decidi mudar a minha vida. Eu já estava ficando doente. Desenvolvi síndrome do intestino irritável por causa do estresse, gastrite, ataques de ansiedade. Eu não queria sair de casa pra nada, pois achava que ia passar mal na rua. Vivia de médico em médico tentando encontrar o que havia de errado comigo. Então eu pedi demissão e fui trabalhar na loja da minha família enquanto eu bolava um plano para começar a trabalhar com doces, já que eu sabia que aquilo me deixava de fato feliz. Fui fazendo alguns cursos para aprender mais sobre a confeitaria, tanto cursos presenciais como online, e também comecei a vender cookies com uma receita da minha irmã. Até que um dia eu fiz um curso online de bolos modernos e aprendi diversos modelos de bolos recheados. Fiz um deles para o aniversário do meu irmão, depois para minha cunhada, e aí minha amiga viu e me pediu para fazer o bolo de casamento dela. Eu nunca fiquei tão nervosa na vida, mas era um nervosismo muito bom, pois eu estava amando tudo aquilo. Depois disso, eu passei a receber mais encomendas de bolos e não parei mais. Comecei a trabalhar integralmente com a confeitaria há 5 anos. Eu decidi me dedicar totalmente a isso e estudar bastante para construir uma carreira longa e sólida. Porém, eu tinha um problema. Cada curso de bolos que eu fazia, eu aprendia exatamente a mesma coisa. Decorações até diferentes, mas sempre as mesmas massas, os mesmos recheios e a mesma cobertura. Eu não me sentia realizada com o resultado do meu trabalho. Algo dentro de mim me dizia que a confeitaria tinha mais para oferecer, que não se resumia só a isso. Eu queria me desafiar, olhar para um doce e pensar: fui eu mesma quem fez isso? Essa era a realização que eu queria sentir.
Então eu fui procurar cursos mais longos e só me frustrei. Fiz um curso na minha cidade que deveria durar 1 ano, mas eu não fiquei nem 6 meses. O professor não sabia nem espatular um bolo e nos ensinava a fazer doces com misturas prontas. Aquilo foi a gota d'água para mim. Então eu passei a pesquisar por cursos fora do país, para ver se encontrava aquilo que tanto procurava. E me lembrei que a França era um país renomado na área da gastronomia. Foi assim que eu decidi estudar confeitaria lá. Em 2017, eu parti em busca dos meus sonhos apenas com medo e esperança na mala. Deixei o meu marido e minha família no Brasil e enfrentei todas as dificuldades que um estrangeiro e de alguém que nunca saiu de sua cidade natal antes enfrentou. Cheguei no primeiro dia de aula nervosa, pois não sabia nem fazer um creme de confeiteiro ou uma calda de açúcar. Mas quando experimentei o doce que fizemos, foi como se uma luz que estava apagada dentro de mim acendesse. E eu entendi que tinha de fato encontrado o que tanto procurava. Eu entendi naquele dia por que a confeitaria francesa é a mais famosa do mundo. Ela é a dona da maioria das técnicas e receitas que usamos na cozinha. Ela transforma ingredientes simples como açúcar, ovos, manteiga em combinações espetaculares e apresentações refinadas. Isso me transformou numa profissional muito mais segura de mim, com mais conhecimento sobre técnicas, ingredientes e preparos. E isso refletiu no meu trabalho. Eu passei a fazer doces que os outros não faziam, a criar combinações e a usar receitas de massas e cremes que ninguém usava. As encomendas cresceram e pela primeira vez na vida eu estava realizada com o meu trabalho. Foram 10 anos de infelicidade perguntando para Deus por que eu não podia trabalhar em algo que me fizesse feliz. E então eu entendi o que aquele cliente tinha me falado aquele dia lá no banco. Eu tinha conquistado algo muito melhor do que eu podia imaginar. Tudo aquilo me fez tão bem que eu decidi não guardar só para mim. Voltando da França, eu decidi que precisava mostrar para o maior número de pessoas possível o potencial da confeitaria. Precisava mostrar que ela tinha muito mais a oferecer do que receitas repetidas. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tenho certeza que você também sente o mesmo que eu. Você sabe que a confeitaria tem muito mais para oferecer do que você vê por aí. E foi assim que eu decidi ensinar, pois o jeito tradicional não funcionou para mim. Eu gastei muito dinheiro para aprender a reproduzir receitas iguais. Cheguei a ir para São Paulo em uma escola de um chefe famoso para aprender coisas novas e saí com um bolo de ganache igual a qualquer outro. Depois eu também fiz mais um curso, também em São Paulo, com uma chefe muito famosa, onde eu só aprendi a misturar doce de leite pronto com nozes. Eu paguei muito caro pelas poucas horas que esses cursos ofereciam, fora estadia, alimentação e transporte para ir até lá. Ainda tinham as várias apostilas que comprei com receitas cheias de ingredientes estranhos, como emulsificantes, mousses que fizeram os meus bolos despencar, professores que só queriam te vender utensílios, cursos online sem suporte nenhum e com acesso de apenas 45 dias. Além dos professores que falavam que só a massa X dava certo ou só a cobertura Y, sem levar em consideração o que era melhor para mim e meu cliente. Eu passei por tudo isso por ter sede de conhecimento. Afinal, eu acreditava que a confeitaria tinha mais do que aquilo para oferecer. E assim, eu pulava de curso em curso na esperança de ver algo novo. Algo que me desafiasse e me fizesse crescer de verdade. No fim, eu ficava com a frustração e o meu marido com o prejuízo. Cansada de tanto gastar tempo e dinheiro, eu desenvolvi um sistema de estudos com o que eu tinha aprendido lá na França, que revolucionou a minha forma de trabalhar com a confeitaria. Eu finalmente tinha entendido o que precisava fazer para ter a realização que tanto buscava. Eu tinha conquistado a liberdade para criar, substituir ingredientes e explorar sabores que nem eu e nem os meus clientes nunca tinham visto, e eles amavam. Passei a ter confiança na profissional que me tornei e segurança em saber que meus doces dariam certo e que meus bolos não cairiam e ficariam deliciosos. Eu estava, enfim, realizada com a profissional que havia me tornado e o resultado veio. Entrei para o concorrido e lucrativo mercado de casamentos. Fui convidada para ser a representante da confeitaria numa das feiras mais famosas de casamento da minha cidade. E isso me trouxe muitos contratos e reconhecimento. Eu fazia bolos de casamento que chegavam a custar R$2.000. Imagina faturar isso em apenas um final de semana. É esse sistema de ensino que é utilizado hoje em meus alunos e que você está tendo a oportunidade de experimentar essa semana. Então, no nosso próximo encontro, teremos uma aula onde irei te mostrar como ele funciona na prática em uma receita. Eu peço sempre ao meu cliente, quando entregar alguma coisa, que me dê o feedback, e os feedbacks maioritariamente foram sempre bons,
mas passaram a ser muito melhores. Muito melhores, a nível do interior. Ou seja, as pessoas dizem assim, estava lindo, e estava bom. E agora é diferente, estava lindo e o interior era maravilhoso. Portanto, eu ter substituído alguns recheios, ter feito alguns ajustes, inclusive, ainda que eu não utilize a massa do bolo festivo, eu fiz ajustes na minha massa com base naquilo que aprendi e consigo no curso. E isso faz diferença. E hoje eu quero te mostrar que isso não funcionou só para mim, mas que também pode funcionar para você. A indústria, querendo vender mais, fixou em nossa sociedade e também nas confeiteiras que determinados ingredientes são os melhores, que são a única e melhor opção para sabor e também para segurança, mas isso não é verdade. Pensa comigo, antigamente não existiam ingredientes industrializados, como os bolos ficavam de pé. E hoje em dia, como outros países que não possuem as mesmas tradições que nós conseguem fazer bolos altos ou até de casamento? Não adianta dizer que eles são recheados com buttercream, pois países como a Inglaterra, França e Rússia não têm esse costume e fazem bolos altos e deliciosos também. Você lembra que lá no primeiro episódio eu falei que sentia que a confeitaria tinha mais para oferecer do que era ensinado nos cursos que eu ia? Onde eu aprendia sempre a mesma coisa e a reproduzir receitas? Pois é. E o que eu descobri é justamente o que estou te mostrando essa semana. Eu sei que se você está aqui é porque sente o mesmo que eu. E eu acredito fielmente que você conseguirá se realizar completamente fazendo bolos lindos e seguros, sem industrializados também. Empresas que fazem pesquisas de tendências de mercado, como é o caso da WGSN, empresa global referência no assunto, vem mostrando cada vez mais que o consumidor quer se alimentar bem e com saúde. Consumir menos açúcar, gordura ruim, ultraprocessados e conservantes. E a pandemia veio para reforçar ainda mais esse comportamento. Nós, como confeiteiros, precisamos abraçar essa oportunidade e nos adaptar se quisermos crescer e nos diferenciar. Afinal, a concorrência é enorme. A confeitaria, como diversas outras áreas, vive de tendências, criada pelos próprios confeiteiros ou pela necessidade do cliente. Quando eu comecei, a moda era o chantininho, Nutella e bolos com flores feitas no bico de confeitar. Hoje é o buttercream. E perceba que foram poucos anos que separaram essas tendências. Eu tenho certeza que uma das próximas é o que as agências de tendência estão justamente falando: saúde e bem-estar através da alimentação. Mas para crescermos de fato, não podemos focar apenas em tendências. Precisamos de um sistema de ensino que nos permita chegar aos nossos objetivos de uma forma muito mais simples e clara, e que nos permita acelerar os resultados. Eu levei 6 anos para entender isso, foram 6 anos gastando em cursos repetidos. Naquela época não existiam eventos como este mostrando esse tipo de conteúdo, ainda mais gratuitamente. Por isso hoje eu uso os fundamentos da confeitaria francesa para ensinar e formar confeiteiros e confeiteiras realizados, que têm segurança e sabem resolver problemas que surgem dentro das suas cozinhas. A confeitaria francesa está fundamentada em ingredientes simples, de qualidade e naturais, técnicas, diferencial, sabor e segurança. Mas você pode me falar, e se meu cliente não gostar, Patrícia? Ele parece só querer a mesma coisa. Precisamos entender que quem oferece o produto somos nós, os confeiteiros. Somos nós que treinamos o nosso cliente oferecendo o que ele busca. O que o seu cliente está buscando? Segundo as pesquisas, as pessoas querem comidas reconfortantes, saudáveis e que lembrem épocas felizes de suas vidas. Acredito que podemos oferecer muitos produtos com essas características, certo? A diferença está na forma como criamos algo para oferecer, na forma como mostramos esse produto nas redes sociais, como despertamos o desejo do cliente. Por exemplo, eu posso criar uma nova versão do bolo de cenoura, usando outros ingredientes, outra cobertura e fazer um bolo delicioso que vai fazê-lo lembrar da casa da sua avó e de sua infância. Foi assim com o buttercream para cobrir bolos. Primeiros clientes só conheciam o chantilly. As confeiteiras apresentaram o buttercream e hoje ele é um dos mais usados para cobrir bolo. Mas e será que existem recheios que sejam firmes e seguros na confeitaria francesa? Eu tenho certeza disso. São recheios como namelaca, ganache montada, creme de confeiteiro, mousseline, diplomata, curds. Todos eles podem ser usados para rechear bolos. Muitos deles são estabilizados com gelatina e gordura, que na proporção correta ficam perfeitos para esse uso. Nós só precisamos entender os ingredientes e seguir as técnicas corretas. A França é tão quente quanto o Brasil. Eu morei lá durante o verão e faz muito calor.
Olha esse bolo de casamento feito com morangos frescos de lá. Eu também fiz um bolo de casamento só usando recheios e massas da confeitaria francesa. Agora nós vamos ver na prática tudo isso que eu estou falando. Vamos fazer uma receita de um bolo usando técnicas da confeitaria francesa. Então agora a gente vai fazer a nossa receita, né? A nossa receita do bolo de chocolate, né? Um bolo bem chocolatudo aí que a maioria das pessoas gosta, né? Principalmente aqui no Brasil. E essa receita, eu tô utilizando aí todas as bases da confeitaria francesa, né? Que é o que eu venho falando aí durante este mini curso. Pra gente fazer um bolo bem diferente, com massa diferente, né? Utilizando um método de preparo diferente, com recheio diferente, sem industrializados, sem tanto açúcar, né? Que é tudo isso que a gente vem falando aí durante o mini curso, ok? Então, primeiro eu vou fazer a massa de chocolate, certo? Essa massa de chocolate se chama biscuit chocolat. O nome biscuit, que vem de biscoito ou cozido duas vezes, é porque antigamente, né, quando tinha aí os fornos, né, na época da realeza francesa, né, quando tinha os fornos de pedra, etc., eles assavam primeiro as coisas maiores, né, os pães ou carnes, o que precisava assar por mais tempo, e aproveitavam o forno depois, quando ele já estava começando a esfriar, para assar as massas de bolo que não precisam de tanto calor assim ou tanto tempo, né? Então eles acabavam assando duas vezes para fazer as massas dos bolos, né? Não viravam biscoito, né? Não ficava assim crocante, mas eles assavam, botavam uma vez, né? Vinha o que precisava colocar mais uma vez para terminar de assar, então por isso que se chama biscuit, né? Ou biscoito também em português, certo? E o biscuit chocolat, essa massa que eu tenho aqui, ela é rica em chocolate, né? Então eu vou utilizar chocolate mesmo, né? Chocolate puro, certo? 70%, com bastante massa de cacau, porque eu vou ter um sabor aí bem concentrado, bem pronunciado do chocolate, que é o que a gente quer, tá? Então, no mínimo, chocolate 50% de cacau, tá? Um chocolate amargo pra gente ter firmeza nessa massa, né? Mas principalmente pelo sabor que a gente quer trazer do chocolate, tá? Então a gente vai utilizar uma técnica de preparo de massa aqui, que é por separação, tá? A gente vai bater as claras em neve com açúcar, que vai virar um merengue francês, certo? E depois a gente vai bater também as gemas com o açúcar. Então a gente vai ter duas espumas e vai juntar elas depois, tá? Esse também é chamado método chiffon, né? Que lembra a técnica de fazer aí o bolo, né? Da massa do bolo chiffon, tá? Mas não é um bolo chiffon, só a técnica chiffon ou por separação, ok? E ela é uma massa amanteigada, né? Ela é uma massa que vai bastante manteiga, então ela fica bem firme, né? Fica muito saborosa. Mas a diferença é que a gente não vai utilizar um método cremoso para fazer essa massa, apesar da massa ser amanteigada, né? Não é necessariamente que a massa é amanteigada que a gente utiliza um método cremoso, tá? A gente pode utilizar diversos métodos para fazer a mesma massa de bolo, tá? A gente só precisa entender o conceito desses métodos, né? Para daí ver o que se adequa melhor, ok? Por ela ser uma massa bem pesada, que vai bastante manteiga, né? Que vai bastante chocolate, principalmente chocolate amargo, que tem bastante massa de cacau e também tem manteiga de cacau, eu optei por fazer esse método por separação, porque aí a gente tem mais incorporação de ar, né, e um ar mais estável, que é o ar produzido pelo merengue francês, tá? E também tem essa aeração que a gente faz com as gemas e o açúcar, né, também incorpora um pouquinho de ar, e aí a gente tem uma massa que não vai ficar densa, né, não vai ficar maçuda ou borrachuda como a gente conhece, tá? Então, por isso que eu vou utilizar essa técnica, esse método de preparo para fazer a nossa massa de chocolate, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui na minha panelinha, eu tenho água, tá? A gente vai utilizar, ó, a técnica do banho-maria. A gente utiliza a técnica do banho-maria toda vez que a gente quer impedir um calor em excesso no produto que a gente está fazendo, né? Na receita que a gente está fazendo, certo? Então o chocolate é muito delicado, então a gente vai utilizar o banho-maria para derreter ele, porque aí a gente não tem tanto contato dele com o calor, já que vai ali encostar só o bowl vai encostar só no vapor, tá? Esse bowl aqui é um que pode ir no fogo, tá? No fogo não, né? Pode ir no micro-ondas ou
ter contato aí com vapor quente. Tem que cuidar com o tipo de bowl que você vai utilizar. Esse aqui é de plástico, tá? Ó, então o chocolate aqui com a manteiga. E aí a gente vai deixar eles derretendo juntos, tá? Enquanto isso, aqui na minha batedeira, eu vou fazer o meu merengue francês, certo? Então eu tenho as claras em temperatura ambiente. É sempre importante colocá-las em temperatura ambiente, porque aí as proteínas estão mais relaxadas, né? Aí elas conseguem incorporar mais ar, né? E aí eu vou ter uma espuma uma espuma maior, né? Um volume maior na espuma, certo? Então, toda vez que a gente faz o merengue francês, a gente coloca primeiro as claras sozinhas aqui no bowl da batedeira com o globo, tá? Porque ele que incorpora ar. A gente põe elas sozinhas. E em velocidade média, nunca velocidade alta, a gente começa a bater. A gente nunca faz merengue em velocidade, merengue francês principalmente, né? Em velocidade alta, porque aí a gente tem, com a velocidade muito alta, a gente tem bolhas maiores. E bolhas maiores não são estáveis, né? A gente quer bolhas menores, por isso que a gente começa com a velocidade média e termina com velocidade média. Merengue italiano, suíço, né? São outras características, né? Mas pro francês é assim que a gente trabalha. Então eu vou começar aí na velocidade 4. Eu vou utilizar metade desse açúcar, tá? Pra fazer o meu merengue, ok? E aí eu vou, agora que ele já começou, ó, a criar uma espuma, uma leve espuma, eu adiciono um pouquinho do açúcar. O açúcar, ele ajuda a dar estabilidade para esse meu merengue, né? Ele vai puxar uma parte da água dessas claras, né? Vai se ligar a essa água e aí, consequentemente, eu tenho um merengue mais estável, certo? Mas eu tenho que colocar ele aos poucos. Se eu colocar tudo de uma vez no início, eu acabo criando muito peso nessa espuma e ela não vai se desenvolver tão bem. Ó, então agora eu já tenho uma espuma, né, um merengue legal pra misturar no meu biscuit, tá? Ele forma, ó, esse ganchinho, né, esse ganchinho aqui, ó, que se chama bec d'oiseau, tá? Que lembra o biquinho do pássaro, né, que se chama, que se traduz, né, em português para bico de pássaro. Então, ó, tá firme, né, com esse biquinho pro lado, não pode ser pra cima, porque senão tá muito firme em cima, né, tem que ser pro ladinho. E aí aqui a gente já tem o nosso merengue pronto pra misturar, tá? Ó, então agora eu vou tirar o meu merengue, tá? Do bowl da minha batedeira, porque eu vou utilizar ela pra fazer a segunda parte, né? Por isso que a gente fala por método, né, de separação ou chiffon. A gente vai fazer mais uma espuma agora com as gemas e o açúcar. Então agora a gente vai fazer a segunda parte, tá? Vão as gemas aqui no bowl. Agora a gente pode colocar o açúcar todo de uma vez, tá? A gente vai precisar dele porque com as gemas funciona de uma forma um pouco diferente, tá? As gemas, elas precisam desse açúcar que também vai absorver a água, né, que contém ali dentro delas. Mas ele vai criar uma mistura mais viscosa, né? E com isso vai conseguir incorporar ar, tá? O nome dessa técnica aqui é blanchir. Velocidade média a alta aqui, tá?
Ó, aqui a gente já tem a nossa mistura pronta, tá? E a gente sabe que essa mistura, né, de gemas com açúcar tá correta quando ela forma, ó, a fita. Tá vendo? Esse é o ponto Ruban, ou fita, que ela forma um risquinho, né, uma fitinha, quando ela cai do batedor dentro do creme. Então agora a gente vai na batedeira mesmo em velocidade baixa, tá? Velocidade mínima, adicionar o chocolate, ó. O chocolate com a manteiga, tá? Já foram bem derretidos juntos. Pode ser feito esse processo aqui também de derretimento no micro-ondas, né? De 30 em 30 segundos, mexendo sempre entre cada espaço, né, de tempo e outro, certo? Então, ó, velocidade baixa. A gente vai adicionando o chocolate aos poucos. Ele não pode estar muito, muito quente agora não, tá? Tem que estar morninho. Ó, agora eu vou adicionar o trigo, tá? E aqui eu tenho fermento em pó e sal, ok? Eu vou misturar os dois juntos. Então agora eu vou misturar na mão, tá? Esse processo precisa ser feito de uma forma bem delicada, né? Adicionando aí, incorporando o trigo para não desenvolver glúten, porque senão a minha massa vai acabar ficando muito firme, né? Muito dura. Ó, vou mexer aqui, misturar um pouquinho só para qualquer respingo, né, que aqui do lado não incorporou direito. Agora eu vou colocar peneirando, primeira parte dos secos. Ó, observe o movimento, né, da minha mão, que ela vai de baixo pra cima, e aí, ó, raspando as laterais. Dessa forma a gente mistura, né, delicadamente, não tem tanto perigo de desenvolver o glúten e também de tirar toda a aeração que a gente fez nessa massa, né? Depois que incorporou a primeira parte, a gente vai pra segunda. A gente peneira só para evitar gruminhos, tá? Peneirar não vai deixar nosso bolo mais macio, né? A incorporação de ar, sim. Peneirar, o trigo não. A gente só faz para tirar qualquer gruminho que tenha ficado. Ó. E agora, por último, a gente vai adicionar o merengue, certo? Sempre por último, porque senão a gente vai ficar mexendo, né? Se a gente adicionar ele antes, vai ficar mexendo ali, vai tirar a aeração, né? Agora, a técnica que a gente vai utilizar aqui é a técnica de igualar texturas, certo? Aqui a gente tem uma textura que é muito leve e aqui uma textura pesada, né? Se eu jogar tudo de uma vez, a gente vai precisar mexer mais tempo para conseguir incorporar corretamente. Agora, se eu deixar essa mistura aqui um pouco mais leve, essa daqui vai conseguir incorporar mais fácil, sem eu mexer tanto, tá? Então, por isso que a gente põe uma parte primeiro. E aí mistura, ó. Novamente, de baixo pra cima, ó, raspando as laterais. Ó, e agora eu tenho já essa daqui muito mais leve. Segunda parte. Ó, sempre meio que dobrando,
né, dobrando a massa, ó, uma por cima da outra, tá vendo? Ó, e a partir do momento que já tá tudo incorporado, eu paro de mexer, né? Pra não justamente tirar toda a aeração que eu fiz, tá? Então, ó, uma massa amanteigada, né? Uma massa que tem bastante gordura, por causa da manteiga e da manteiga de cacau, né? Que teoricamente seria uma massa pesada, porque vai bastante chocolate e essa gordura. E eu consegui, com a técnica, né, de separação, deixar ela bem levinha, né, com a técnica de método de preparo por separação, ou chiffon, né. Algumas bibliografias chamam essa técnica de chiffon, tá? Então, pode ser, né, tanto uma quanto a outra. Agora a gente vai colocar, então, nas nossas forminhas, tá? Vou mostrar aqui como é que eu faço. Ó, então eu utilizo, normalmente, forminhas separadas para assar as minhas massas, tá? Eu acho que se assar separadas, elas ficam mais leves, né? Porque não tenho tanta quantidade de massa aqui dentro. E normalmente elas ficam mais retinhas, eu não preciso ficar cortando depois e comprometendo a estrutura da massa, certo? Essa aqui, ó, que eu tenho é de fundo fixo, pode ser de fundo removível também. E ela tem 15 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu não unto a lateral das formas, certo? Porque dessa forma a massa ela agarra na lateral e cresce mais reta. Se eu untar, tem mais chances de ela acabar encolhendo até em um formato meio de cone, certo? Então por isso que eu não unto as laterais. Eu utilizo esse disquinho aqui, ó, de papel manteiga, tá? Que eu vou mostrar agora como é que a gente faz. Ó, então eu corto um papel manteiga, né, com a largura da forma, certo? Que aqui no caso é 15 centímetros. E aí, eu faço algumas dobraduras. Primeiro eu dobro uma vez no meio. Ó, aí eu viro de lado, né, essa parte aqui, ó, que tá dobrada, ponho meu dedo bem no meio e dobro mais uma vez. Certo? Aí eu vou ter um retângulo, né? Aí, ó, nessa pontinha aqui, onde todas as dobras se encontram, né? Eu dobro mais uma vez. Certo? Seguro aqui e mais uma. Até formar um conezinho. Aí, ó, no centro da minha forma, eu coloco a pontinha, né? Eu meço mais ou menos onde é. E aqui... na lateral eu corto reto, ó. E aí eu vou abrir. E eu tenho fundo de papel manteiga. Eu gosto de medir também a quantidade, né, em gramas que vai dentro das minhas forminhas, tá? Essa aqui vai dar mais ou menos umas 230 gramas em cada aro. Então agora eu tenho aqui meus 4 discos, né? E eu vou assar no meu forno médio, né? O meu forno aqui médio tem aí 180 graus, tá? Aí você vai ter que ver no seu forno qual seria a temperatura média pro seu caso, ok? Pro seu forno, né? Dependendo do forno pode mudar bastante. E se, né? Se eu não tiver as 4 forminhas separadas, né? Como é que eu posso fazer? Você pode assar em pelo menos 2, né? Assa em 2 formas e aí corta depois no meio a massa, certo? Assar em uma forma só, eu não iria indicar para esse tipo de massa aqui por ela ser um pouco mais pesada, tá? Então, daria para fazer nesse sentido.
Ó, então pra gente testar, né, se a massa já tá bem assada, a gente vai com o palitinho, ó. E ele tem que sair limpinho ou com uns pedacinhos também de massa, né, pouquinho grudado, não tem problema. Ela só não pode estar o palitinho super molhado, tá? E aí assim, como essa massa, ela é muito fofinha, ó, ela já tá começando a soltar das laterais, tá vendo? Ela tem a característica de encolher, né? Como ela tem bastante aeração. Então é legal deixar ela esfriando, né? De ponta cabeça, ó. Em cima de uma grade, tá? Uma grade que nem, né? Como essa daqui. Porque aí vai circular o ar e aí ela não vai encolher tanto, ok? Se não tiver uma gradezinha assim, dá pra colocar também na grade do fogão, né? Também funcionaria. Tá? Então agora a gente vai fazer o nosso recheio, tá? O nosso recheio aí do bolo de chocolate vai ser o creme de confeiteiro de chocolate, tá? O creme de confeiteiro, ele já é muito antigo, né? É um creme francês, que provavelmente veio aí com a Catarina de Médici e seus chefes da Itália, né? E na época aí de Carême, ele foi aperfeiçoado, né? Na França, o Carême, que era um chefe celebridade, né? Foi o primeiro chefe celebridade. Ele aperfeiçoou esse creme, né, fez algumas modificações, né, e também catalogou, etc, né, então por isso que a gente tem esse creme tão famoso aí, tão clássico da confeitaria francesa, certo? Ele é um creme que leva gemas, leite, amido de milho para espessar, tá? E açúcar. E aí a gente vai utilizar também o chocolate, né, para fazer, para dar o sabor de chocolate, claro, né, que é o creme que a gente quer. E aí, esse aqui é um chocolate 70%, certo? Pra gente ter também uma potência de sabor. Lembrando que se eu utilizar um chocolate com menos porcentagem de cacau, também dá, só que daí eu vou ter menos potência de sabor, ok? O creme de confeiteiro, ele não é um creme à base, né, de leite condensado, né, ou de industrializados. Ele é um creme muito tradicional que pode ser modificado e inclusive transformado em diversos outros cremes, né, como o creme diplomata, né, ou o chibouste, todos eles derivam do creme de confeiteiro, tá? E como eu falei, ele leva um amido de milho para espessar, tá? Poderia ser trigo também, mas aí muda um pouquinho as proporções, mas eu gosto mais do creme, do sabor e da textura com o amido, né? O amido, ele vai aqui ajudar a firmar porque ele gelatiniza, né, com o calor e com a absorção da água, certo? E aí ele forma um gel que vai deixar o nosso creme mais espesso, ok? Algumas pessoas não gostam, né, de creme à base de amido, eu não entendo realmente por que seria isso, porque ele é um ingrediente aí muito bom, que tem um resultado muito legal, que pode, esse creme inclusive ser congelado sim, né, ele pode ser congelado, porém quando a gente tirar do congelador, a gente precisa bater ele um pouco para voltar à cremosidade. Não vai ser a mesma coisa do que o creme feito na hora, tá? O creme feito na hora, que não foi congelado, vai ser muito mais cremoso, muito mais firme, ok? Mas se eu fizer o congelamento dele e tirar e bater ele um pouquinho, eu vou ter um resultado legal também, só que um creme um pouco mais mole e não tão liso, certo? Então, eu já fiz os testes de congelar creme de confeiteiro à base de amido de milho e dá certo também. O que eu não posso é congelar ele dentro do bolo, né? Por exemplo, se eu quero congelar o bolo inteiro e aí levar ele pro congelador e depois eu não vou conseguir bater ele para voltar à cremosidade, daí ele sim vai ficar um creme separado, né? Meio talhado, tá? Então, vamos lá para as nossas técnicas, né, que a gente vai utilizar para fazer o creme de confeiteiro. A gente precisa ter alguns cuidados, porque é um creme que vai gemas, né? E as gemas são sensíveis ao calor, a gente não quer acabar ficando com gemada, né? Então, eu vou mostrar aqui as técnicas corretas para que isso não aconteça. Então, a gente vai começar com o leite na panela, leite integral, certo? Se eu fosse fazer um creme de baunilha, né, e não, que é o mais clássico do creme de confeiteiro e não de chocolate, essa parte aqui eu colocaria uma pasta de baunilha ou a fava de baunilha, né? Mas, como não é o caso, eu vou aquecer só o leite com metade do açúcar. Tá, então por que a gente coloca o açúcar aqui junto com o leite, né? Ele vai ajudar a impedir com que esse leite
levante fervura tão rápido, né? Vai demorar um pouquinho mais. E a outra metade do açúcar eu vou colocar aqui no bowl. Ó, com as gemas. E o amido de milho. E aí eu vou misturar. E agora eu vou aquecer o meu leite. Ó, agora que o leite começou a levantar, né, umas bolinhas de fervura, ó, não precisa ficar fervendo, né, muito, a gente vai desligar e vai fazer a técnica da temperagem, tá? Que a gente vai adicionar um pouquinho do leite quente aqui, né, nas nossas gemas, pra fazer elas se acostumarem com o calor, né, a gente vai estar temperando elas e voltar tudo depois pra panela pra conseguir misturar bem, né, aquecer ela bem, para que ela se firme, né, se coagule, junto com o amido, né, que vai se firmar também. E aí a gente vai ter um creme liso, né, homogêneo, sem os pedacinhos de gema cozida, né, a gente não quer, como eu falei antes, gemada, né, então, por isso que a gente utiliza a técnica da temperagem. Ó, então eu vou misturando, adicionando o leite aos pouquinhos, ó. Ó, agora a gente vai voltar tudo, né, pra panela. E aí, em fogo baixo, tá? A gente vai mexer sem parar, de preferência com o fouet, tá? Porque o fouet, ele consegue chegar em várias partes do creme ao mesmo tempo, daí evita com que a temperatura se eleve tanto, né? A gente vai mexer até ele espessar. Depois que ele começou a espessar, né, que ele já se espessou, a gente cozinha por um minutinho mais ou menos, ou até ele chegar aí 75, entre 74 e 76 graus, que é um ponto onde o amido já tá bem gelatinizado, né, ele já firmou. E aí a gente vai ter um creme estável depois, tá? A gente precisa com que o amido cozinhe aqui corretamente, para que ele depois não solte água, né? Para que ele não amoleça o nosso creme, tá? A gente vai criar uma rede, né? Essa gelatinização é a rede que o amido cria em volta da água, segurando ela, deixando o creme espesso. Ó, então ele começou, né, a espessar, ó. Já firmou, né, já tá começando a gente sente que ele tá bem mais grosso. Eu vou cozinhar mais um minutinho aqui, pra ele chegar na temperatura, né, pra que ele gelatinize bem. E aí, no fogo desligado, eu vou adicionar o chocolate só pra ele derreter aqui com o calor do creme. Ó, então agora eu vou desligar o meu fogo, tá? Ó, dá uma olhadinha na textura do meu creme. Bem liso, né? Bem sedoso. E agora eu vou adicionar o meu chocolate com o fogo já desligado. Bem picadinho para que ele derreta mais facilmente, né? Por que que eu não indico utilizar, por exemplo, o cacau em pó, né? O cacau em pó, ele vai deixar o nosso creme meio, como ele é praticamente um amido, né, bem concentrado,
Ele vai absorver toda a água do nosso creme e vai deixar ele até meio duro assim, né? Meio parecendo com um aspecto meio seco, tá? E ele não tem gordura praticamente nenhuma, né? Da manteiga de cacau que foi extraída. O cacau em pó 100%, ele tem aí de 10 a 12, no máximo 15% de gordura, né? Enquanto o chocolate tem 50%, né? Então a gente vai ter muito mais cremosidade e também sabor com o chocolate puro aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho pronto, né, o meu creme de confeiteiro de chocolate, tá? Super sedoso, super cremoso, feito sem nenhum industrializado, com uma quantidade reduzida de açúcar, né? Não tem nenhum conservante aqui também. E ele tem validade de 3 dias em geladeira, tá? Qualquer creme à base de ovos ou gemas ou claras tem validade aí de 3 dias em geladeira, certo? E aí agora a gente vai cobrir ele, vou tirar daqui, né? Vou cobrir ele com plástico filme em contato para ele não criar película. Vou deixar ele esfriando, né, na geladeira e depois eu vou mostrar como fazer para ele voltar à cremosidade depois de gelado, tá? Então tá pronto aí o nosso creme, né, para rechear o nosso bolo. Super saboroso, que a gente utilizou aí uma base e as técnicas da confeitaria francesa para fazer. Viu só que bolo incrível? Ela foi só uma pequena amostra junto com todo esse evento de como funciona o meu método de ensino baseado nos fundamentos da confeitaria francesa. Primeiro, nós usamos ingredientes simples, de qualidade, naturais, como chocolate, manteiga, trigo, creme de leite fresco. Segundo, aplicamos diversas técnicas como método espumoso por separação para fazer a massa, temperagem para o creme de confeiteiro e várias outras. Terceiro, eu tenho certeza que esse bolo é muito diferente do que você já viu e se você vendê-lo, poderá aplicar uma margem de lucro maior, pois ninguém fará igual. Quarto, o sabor desse bolo é incrível. Lembra que eu te falei sobre esse fundamento também, né? A confeitaria francesa se preocupa muito com as texturas e sabores dos doces, para proporcionar as melhores sensações nas pessoas. Quinto, observou como aplicar as técnicas corretamente nos traz toda a segurança que precisamos para evitar que um bolo assim desmorone? Não temos motivo nenhum para ficarmos com medo seguindo elas corretamente. Esse método me ajudou a me sentir realizada e segura de verdade com o meu trabalho, algo que não acontecia há 10 anos. Poder faturar o que eu estava faturando, até R$2.000 com um bolo num final de semana, nunca havia passado pela minha cabeça. Agora eu quero que você faça essa receita também. Experimente tudo isso que eu te falei. Depois posta suas fotos lá no grupo do Facebook ou no Instagram, que eu vou amar ver. Na próxima aula, iremos finalizar a receita e irei te falar melhor como funciona esse meu método de ensino e como ele pode te ajudar a conquistar a realização pessoal e profissional que eu tenho certeza que você quer alcançar. Agora nós vamos fazer a segunda parte da receita. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura do nosso bolo de chocolate, tá? Eu escolhi o buttercream francês, ou creme au beurre francês, né? Pra gente fazer a contenção do nosso bolo e também a cobertura. Eu vou saborizar com café, tá? Eu tenho aqui, ó, um café expresso, né? Bem concentrado, bem amargo até, pra gente saborizar o nosso buttercream, tá? A gente vai partir de uma calda de açúcar. A gente sempre tem que ter muito cuidado com calda de açúcar. Por quê? Porque normalmente calda de açúcar cristaliza se a gente não tem alguns cuidados. Por que que uma calda de açúcar cristaliza? A gente tem a mistura de água e açúcar na calda, certo? E com o calor, o açúcar que tem duas moléculas, né, uma de frutose e outra de glicose, tendem a se separar, né? Elas estão juntinhas ali no grãozinho do açúcar e elas tendem a se separar. E aí, quando a gente, né, aplica o calor e elas se separam, o que elas mais querem é se juntar novamente, né? Então, elas vão fazer de tudo para que isso aconteça. Mas, se a gente aplicar, por exemplo, fricção, né, que é mexer a calda demais, né, ou normalmente é por fricção que elas se juntam novamente, né, quando a gente mexe na calda, ou às vezes quando elas também
pulam, né? Um grãozinho de açúcar pula para a lateral da panela, né? Aí a alteração de temperatura, ela também cristaliza, né? Normalmente por esses motivos, elas vão se juntar e vão cristalizar a nossa calda, tá? Fricção e alteração de temperatura. Existem algumas coisas que a gente pode fazer também para evitar isso, né? Primeiro é não mexer, lógico, na nossa calda de açúcar. Segundo, utilizar um pincel com água para ir molhando a lateral da nossa panela, né? Para ir lavando qualquer grãozinho de açúcar que pulou para a lateral. E terceiro é utilizar um ácido, né? Um ácido dentro da nossa calda de açúcar. Fica, né? Cria uma barreira entre essas duas moléculas, né? De glicose e frutose, evitando com que elas se juntem novamente, tá? A gente vai transformar a calda numa espécie de açúcar invertido, adicionando ácido. Okay? Não vou utilizar o ácido dessa vez, normalmente é algo que eu faço muito, né? Eu uso o cremor de tártaro, que é um sal ácido retirado da fermentação de barris, né? De vinhos, tá? Ele é bem concentrado porque é um pozinho. Dá para utilizar também suco de limão ou vinagre, mas não é tão concentrado porque vai estar diluído em água, né? Mas também funcionaria, ok? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, a gente vai colocar a água, ok? Na panela primeiro. Utilizar uma panela assim, ó, de fundo grosso, né, de inox, como essa que eu tenho aqui, também facilita muito, né, porque ela distribui melhor o calor, né, às vezes panela de fundo fino, de alumínio, ela também pode ter muita alteração de temperatura e fazer a calda cristalizar, tá? E aí a gente vai, ó, colocar o açúcar com cuidado no centro, tá? Com uma colher a gente pode mexer enquanto o fogo não tá ligado, tá? Pra dissolver. E aí a gente vai fazer essa calda até 116 graus, tá? Um ponto aí de bala mole, entre 116 e 118. Eu vou utilizar um termômetro, né? Eu acredito que seja a forma mais fácil de controlar a temperatura, mas você pode fazer o teste da água, né? Que quando ela chegar aí num ponto de balinha mole, onde a gente consegue moldar, né, essa calda depois de colocar dentro de um copo de água, por exemplo, fria, aí ela também tá no ponto certo. Só que é uma técnica um pouco mais difícil de você acertar o ponto, né? Só de olhar, porque pode ser que ela já passou, né, ou ainda não chegou e você ainda tá fazendo o teste, né? Então eu acho que o termômetro sempre ajuda mais. O de infravermelho, como esse que eu tenho aqui, ó, ele não é o mais indicado, tá? Por quê? Porque ele só pega a parte superior das bolhas, vamos dizer assim, da calda de açúcar. Ele não pega o interior. Um termômetro de açúcar, né, ou de espeto seria o mais indicado aqui, tá? Mas, como eu já tô acostumada com esse meu aqui, eu já sei qual que é a diferença de temperatura que ele dá em relação às bolhas e o centro, né? Então, eu vou utilizar ele, tá? E aí, ó, antes de eu ligar aqui a minha calda, então aqui, ó, no meu bowl, né, com a batedeira no batedor Globo, vou adicionar meus ovos e as gemas. E por último, só que eu vou adicionar a minha manteiga amolecida, tá? E também depois o café. Vou ligar aqui. A minha calda de açúcar e vou utilizar a técnica, né, de ir lavando as laterais, né, aqui da panela, ó, com o pincel, algumas vezes, né, no mínimo 3 vezes, para evitar a cristalização. Se ele cristalizou, não tem o que fazer, tem que começar do início, tá? Porque não vai dar certo o restante da nossa receita. O buttercream francês, ele parte de uma pâte à bombe, tá? Pâte à bombe é a mistura da calda de açúcar com os ovos inteiros ou gemas batidos até criar uma espuma, né? Uma espuma bem volumosa e estável, tá? Então, e ele normalmente leva, como eu falei, ovos inteiros ou gemas, né? E aí que vai deixar o nosso buttercream um pouquinho mais amareladinho, mas com um sabor muito bom. Eu já vou batendo aqui em velocidade baixa os meus ovos, tá?
Ó, então agora a minha calda já chegou na temperatura, tá? Eu aumentei um pouquinho a velocidade aqui da minha batedeira para média, ok? E pela lateral, ó, eu vou jogando a calda para que ela vá se misturando nos meus ovos, tá? Eu tenho que evitar jogar no batedor, sempre pela lateral, aos pouquinhos. Em fio, né, eu vou jogando, ó, bem devagarzinho. Depois que já foi toda a calda, aí eu posso aumentar. Ó, pra saber que a minha calda não cristalizou, eu preciso olhar a lateral da panela, tá? Ela tem que estar sem nenhum grãozinho de açúcar. Ó, só com a calda translúcida, tá? Ó, agora já tenho pronto, tá? O ponto dela. O nome desse ponto, né, que a gente tem ela pronta aqui, é o ruban, tá? Onde ela faz uma fita, ó. Quando a gente levanta o batedor com o creme, ela forma uma fitinha. Ou ponto fita também, né? E aí, depois que ele chegou nesse ponto, a gente vai adicionar a manteiga amolecida, tá? A manteiga precisa ser amolecida também, para que ela incorpore corretamente no nosso creme, tá? Aí, na velocidade de baixa a média, eu vou adicionando a manteiga aos pouquinhos. A melhor manteiga pra gente utilizar aqui é a manteiga extra, tá? Normalmente ela é um pouco mais clarinha, ela contém mais gordura e menos água e não tem um cheiro, né, nem um gosto tão forte de manteiga assim. Esse tipo de creme, né, o creme ao beurre, ele é utilizado até como recheio de alguns bolos lá na França, como o bolo ópera, né? Aquele que tem camadas de chocolate, café. Ele é utilizado como recheio de tão gostoso que fica. Ó, no meio do caminho eu posso parar, tá? Para raspar as laterais, sempre lembrando de raspar. Agora ele já tá pronto. Esse aqui seria um creme ao beurre já, né, sem saborizar, sem nada, com essa textura, ó. Vou mostrar como é que ele ficaria. Essa é a textura dele, ó, sem saborizar. Pode ser utilizado assim também, tá? Ó. Bem cremoso, né? E agora que eu posso adicionar o meu café. Em velocidade média. Lembrando que o café tem que estar frio, tá? Não pode estar quente nem morno. E já temos pronto aqui o nosso creme au beurre de café.
Agora a gente vai fazer a montagem do nosso bolo, tá? Mas antes de montar, eu vou mostrar aqui a questão do creme de confeiteiro, né? Como fazer para ele voltar à cremosidade. Então agora eu tenho ele aqui, ó, que já tá bem gelado. E pode ser com um fouet, né? Ou com na batedeira também. Ele vem meio gelatinoso, tá vendo, ó? Com chocolate, como ele tem mais gordura, ele fica até mais cremoso, né? Porém, o creme de confeiteiro tradicional, ele fica bem gelatinoso quando a gente tira ele da geladeira. Então, com o fouet mesmo, né? A gente, ó, mistura. E aí ele já volta à cremosidade inicial, tá? Cuidar para não bater demais, porque senão a gente rompe todas essas redes que a gente fez, né, com o amido de milho, ela acaba se rompendo com a fricção e aí vai escapar água e ele vai ficar muito líquido, tá? Vou colocar ele numa manguinha de confeitar. Sem nenhum bico, né? Eu só cortei a ponta. A gente dobra assim a manga, ó, por cima da mão, porque daí a gente consegue segurar melhor e preencher sem fazer lambuzeira. Agora, para fazer a montagem, né, do nosso bolo, a gente vai precisar de uma bailarina, tá? Que não precisa necessariamente ser uma super cara, né? Essa minha aqui é bem simples, é baixinha até, né? Não é muito alta, mas não tem problema. A gente precisa de um tapete desses aqui, ó, antiaderente. E um disco de MDF ou de acrílico, né? Mas tem que ser um disquinho firme, né? Se for aqueles papéis, né, tipo papelão mais grosso, não dá certo, né, o cakeboard é aquele daquele tipo, porque ele é muito mole, aí não vai comprometer a estabilidade do nosso bolo, tá? Vou precisar também de acetato, durex e um pacotinho daqueles de cozinha, né, pacotinho plástico. Ó, eu tenho aqui a minha massa de bolo, tá? Ó. Deixa eu tirar. Ela sai facinho, né? Encolheu um pouquinho, mas como eu falei, é normal de acontecer com esse tipo de massa. Ó, super fofinha, estruturada, tá? E não é tão pesada, tá? Apesar de ter a manteiga, né? De ter o chocolate, ela não ficou uma massa tão pesada. Eu vou cortar esse topinho aqui fora, mas só por questão de estética, tá? Porque não teria necessidade. Mas, pra ficar mais bonitinha, mais retinha, eu vou cortar. Vou colocar aqui direto, ó, na minha bailarina, tá? Com uma faca de serra, eu vou marcar toda a lateral aqui onde eu quero cortar, tá? Eu não vou afundar ela, eu só vou marcar, ó. Eu entro bem pouquinho com a faca e vou girando. E depois que eu fiz toda a volta, aí eu começo a afundar um pouco mais, tá? Eu vou girando, ó, e vou afundando mais. Sempre com a faca reta, tá? Isso para cortar fatia de bolo, né? É a mesma coisa. Vou tirar aqui alguma capinha que ficou. Essa aqui é a nossa massa cortadinha. Então, a técnica que a gente vai utilizar para montagem é a montagem livre, tá? Montagem livre no acetato e eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. Vou botar a primeira massa de bolo que eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu creme au beurre já na manga de confeitar com bico perlé número 14, tá? Vou fazer com ele só uma colinha aqui. Ele vai servir como minha contenção também. Vou colocar o bolo, a primeira fatia
com a base, né? A base dele que tava, né, na forma também, sempre contra o meu disquinho de MDF para ter mais estabilidade, tá? Na massa. E eu não vou molhar essa massa com calda, tá? Ela já é bem úmida por causa do chocolate, então não tem necessidade. Agora eu vou fazer a minha contenção com a cobertura. Essa é uma técnica, né, de contenção. Existem diversas técnicas de contenção. Uma é com a cobertura, outra é com o próprio recheio, se o recheio for firme o suficiente, né? Outra é com a massa. Cada uma é para um uso, né? Mas com a cobertura eu quero fazer essa contenção com a cobertura porque o Buttercream é um creme bem firme, né? Que ele vai na geladeira, ele endurece por causa da quantidade de manteiga. Então, por isso que eu vou utilizar ela para fazer a contenção. E eu preciso obedecer o tamanho, né, a espessura da contenção em relação ao tamanho do bico, né, o bico perlé. Então, sempre, nunca apertando demais para que ela não fique muito grossa também e nem muito alta, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, na lateral do bolo, vou apertando e girando a minha bailarina. E terminei, ó, não pode ter buraco nenhum, tá? Ó, a proporção de recheio, no caso vai ser essa mesma proporção da altura da contenção de recheio, tá? Em relação à massa, dá mais ou menos metade, né, da espessura da massa em recheio, tá? Essa é uma espessura legal que dá pra trabalhar. Com a massa um pouco mais fina também dá, mas com recheio mais grosso do que isso começa a ficar perigoso, tá? A gente não pode exagerar na espessura do recheio, senão ele compromete toda a estrutura do nosso bolo. Agora eu venho, ó, com creme de confeiteiro. Observe que ele não passa da espessura da contenção. E aí a gente vai para a segunda massa. Vou colocar ela novamente assim, tá? Com a base maiorzinha para baixo. Depois qualquer erro que tenha na massa, né, de ela não tá muito retinha, a gente consegue consertar com a cobertura. E aí a gente vai repetindo o processo até terminar. Ó, agora a minha última massa eu vou colocar com a parte mais reta pra cima, tá? Agora eu vou vir com o meu plástico, ó, eu vou abrir ele. Na parte onde tem a emenda, eu vou abrindo, tá? Ele aparece um fiozinho onde é a emenda, aí ele abre inteiro, ó, e o fundo também. Ok? Vou colocar por cima do meu bolo, cobrir com o plástico. E vou vir com a minha tira de acetato, ó, englobando aqui o meu bolo inteiro, né? Ó, eu gosto de fazer assim do contrário, utilizar ela assim do contrário, porque ela não acaba essa parte, né, que é um pouquinho dura, ela acaba entrando dentro do bolo. Então dessa forma a pontinha fica pra fora, ó. Daí envolvo o bolo, dou uma abraçadinha. Ó, e aí a minha massa aqui, se tava um pouquinho torta, ela já vai aqui ficando um pouquinho mais reta. E aí com o meu durex eu vou colar aqui as laterais. Ó, o acetato tem que ficar bem retinho, tá? Ó, e agora eu dou uma apertadinha só pra ele assentar, tá? Pra ele ficar mais retinho, não é pra ficar
esmagando, né, a massa nem nada, tá? É só para ele dar uma sentadinha no recheio, né, na contenção. E aí eu tenho o meu bolo, ó, no acetato alto, né? Que vai ficar agora gelando, tá? Ele precisa de pelo menos aí 6 horas de geladeira, de preferência de um dia para o outro, para tudo firmar muito bem, né? Assentar o recheio, pegar o gostinho de tudo, e para depois a gente poder cobrir ele com segurança, tá? Então, pelo menos aí de 6 a 12 horas de geladeira. Agora a gente vai fazer a decoração do nosso bolo, tá? Eu tenho aqui uma calda, né, uma calda de ganache que eu fiz com 2 partes de chocolate amargo para 1 parte de creme de leite fresco, tá? Aí a gente, nessa proporção, consegue uma calda, né, para fazer o drip do nosso bolo. Tenho aqui também o nosso creme au beurre de café, né, que a gente utilizou na contenção. Agora a gente também vai fazer a cobertura. Para decoração eu vou utilizar frutas vermelhas, tá? Que é uma característica da confeitaria francesa, utilizar frutas da época para decorar os seus doces, né? Tortas e bolos. Então, por isso que eu vou utilizar esses morangos, né? Os mirtilos, as amoras e framboesas que eu tenho aqui disponível hoje, tá? Porém, você pode utilizar a fruta que você quiser. Então, aqui, pra gente decorar o nosso bolo, eu vou tirar, ele ficou descansando, né? Vou tirar o Durex. E ele já tá, ó, bem geladinho, né? Bem firme. Dessa forma, ó, eu tenho o acetato sempre limpo também, né? Ó, e a gente tira o plástico, ele também não gruda, né, na cobertura, nem nada. Vou tirar um pouquinho com o pincel, ó, das migalhas, né, que caem. Temos o nosso bolo pronto, né? Ó, muito firme, tá? A gente vai fazer agora uma decoração, né? Com o buttercream de semi-espatulado. Ó, aqui eu tenho o creme au beurre, tá? Ele tá amolecido, né? Como eu fiz ele no dia anterior pra contenção, então eu deixei na geladeira, depois eu tirei e deixei em temperatura ambiente até esperar ele amolecer um pouquinho, ficar nessa textura, né? Pra eu conseguir utilizar na lateral, tá? Se eu quiser um bolo que não tem o efeito semi-espatulado, e sim todo ele espatulado, aí eu vou precisar pelo menos uma receita e meia dessa, tá? Eu não vou utilizar a manga de confeitar para fazer para passar, né, na lateral do bolo. Normalmente as pessoas utilizam, né, para deixar ele mais lisinho, mas quando querem a cobertura toda, né, cobrir o bolo todo. Como eu quero o efeito semi-espatulado, eu vou utilizar uma espátula como essa, tá? Angulada, ó. E aí eu vou só pegando a cobertura e passando na lateral, cuidando para não arrancar nenhuma migalha, tá? Ó, então sempre vou pegar a cobertura e começar aqui embaixo, tá? Ó, e aí eu vou trazendo ela para lateral, evitar esfregar muito na massa do bolo. Sempre um tantinho, ó. Vou fazer a primeira parte de baixo. E aí, ó, quando eu vou continuar, eu encosto na cobertura que eu já tenho e daí eu aliso, tá? Porque senão eu acabo arrancando também massa. E agora eu vou subindo, encostando na cobertura de baixo, ó. Eu consigo subir. Agora eu vou fazer o topo.
Eu boto uma quantidade grande de uma vez, tá? Ó, aliso primeiro em toda a parte de cima. Alcançar todos os lados. E aí, ó, eu deixo a espátula parada e levemente, né, angulada, uns 45 graus, e aí eu giro o prato. A parte de cima eu vou cobrir um pouco mais, tá? Não vou fazer o efeito semi-espatulado. E aí agora na lateral, eu vou vir com uma espátula reta como essa, tá? Alta, que tem um ângulo de 90 graus, ó. E aí eu encosto ela no meu bolo, ó, eu apoio ela reta aqui embaixo. E aí, no ângulo também, de mais ou menos uns 45 graus, eu deixo ela parada e vou girando o prato. O excesso. Onde ficou algum buraco, ó, eu posso vir aqui com a cobertura. Mas lembrando que eu vou tirar, né, um pouco a cobertura para aparecer a massa. Então é só onde tem um espaço onde não vai aparecer a massa, que daí a gente completa, ó. Vou alisar agora um pouco o topo e para isso, ó, eu preciso limpar a espátula, tá? Com papel toalha, ó. Raspar de fora para dentro, tirar o excesso e limpar novamente. Aí eu viro, raspo. Que aí eu tenho uma superfície mais lisa, né? Se eu fosse querer fazer a quina imperfeita, aí eu iria deixar o excesso de massa aqui e só vir com a espátula raspando. Mas eu vou raspar mais uma vez na lateral, porque eu quero que apareça mais massa. Posso sempre me abaixar, ó, e girar o bolo pra ver se ele tá bem retinho, né? E aí aqui já tá aparecendo mais massa, né? Mas aqui ainda não. Então eu vou passar mais uma vez. Agora eu já tô satisfeita aí com o resultado. Vou raspar mais uma vez aqui em cima, ó, só pra tirar o excesso. Aí tá pronto já a primeira parte do nosso bolo, né? Está pronta com o semi-espatulado. Agora a gente vai botar a ganache, ó. Essa aqui é uma textura boa para fazer um drip um pouco mais fininho, tá? Ó, vou jogar tantinho de uma vez.
Não muito, porque senão ela vai acabar caindo até muito embaixo do bolo, né? Com a espátula, eu vou fazer o mesmo movimento da outra vez, ó. E ela mesma já vai fazendo a cobertura cair. E aí aqui em cima, ó, se ficou ainda faltando um pouco de cobertura, eu vou botar bem pouquinho. Pra só completar, pra não fazer escorrer mais, né? Porque senão ela acaba indo muito. Ó, eu só vou alisando. É importante o bolo tá gelado nessa hora, tá? Porque senão, se a cobertura estiver um pouco morninha, ele vai derreter o bolo. Ok? Dá pra fazer um efeito também, que eu gosto bastante, ó, que é botar a espátula aqui. E puxando, ó. Vai girando. E vai entrando com a espátula. Faz um efeito meio que de caracol. E aí agora a gente vai fazer a decoração com as frutas. Eu vou fazer em volta, tá? Eu gosto bastante do efeito coroa, é até uma marca registrada minha já. Então eu vou começar com alguns elementos maiores. Sempre gosto de começar com elementos maiores, então... Vou usar até para o figo ficar mais em pezinho, ó. Vou usar um apoio de amora aqui. Sempre pro lado de fora, né, que é onde ele vai aparecer. Toda vez que a gente usa elementos grandes, tentar fazer em quantidades ímpares, porque fica mais harmonioso aos olhos, tá? Vou trazer um pouco mais pra cá. E sempre um para um lado, outro para o outro, nunca eles no mesmo sentido. Agora eu vou colocar, ó, uma quantidade um pouquinho maior de mirtilo, eles todos juntinhos. Agora com a amora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou botar elas que estão juntinhas aqui. As framboesas agora. E aí eu vou completar algum buraquinho que tenha ficado com um mirtilo e outro. Eles são menorzinhos, né? Aí acabam completando legal os buraquinhos. Ó, por exemplo, aqui, ó, ficou mais um buraquinho, aí eu vou colocar, ó.
Então aqui a gente tem o nosso bolo finalizado, tá? Espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça, aplique as técnicas, né? Utilize as bases da confeitaria francesa, como eu venho falando, né, durante todo esse mini curso, e comprove você mesmo que a confeitaria francesa tem sim as bases e técnicas e também os recheios, né, as massas para fazer bolos altos e seguros como a gente tanto quer e os nossos clientes também gostem, tá? Então, ó, para comprovar, tá? Esse bolo aqui, ele tem 3 dias de validade, né? Recheios à base de ovos, né? Ou gemas, sempre tem 3 dias de validade. Ele precisa ficar em geladeira, né? Pode ser transportado sim, com segurança, dentro de uma caixa bem fechada, mas ele precisa ser deixado em geladeira, tá? Viu só o resultado de tudo que eu te falei durante esses dias? Observou todos os fundamentos da confeitaria francesa em apenas um bolo? Eu tenho certeza de que consegui te provar que a confeitaria é um campo enorme a ser explorado, que não precisamos ficar presos aos mesmos ingredientes de sempre para fazer algo seguro, bonito e gostoso. Fora que este é um tipo de bolo que eu tenho certeza que nenhuma confeiteira faz igual aí na sua cidade. Com algo assim, você consegue conquistar uma fatia enorme de mercado e totalmente inexplorada. E o melhor, sem concorrência. O meu método de ensino é muito mais completo, há muito mais conteúdo do que eu pude mostrar nesses poucos dias de evento. Eu aplico este método através do meu curso Dominando os Bolos Franceses, com massas, recheios, coberturas, técnicas, todos da confeitaria mais famosa do mundo, a francesa. Sua estrutura tem 3 pilares: as técnicas e fundamentos da confeitaria francesa, uma comunidade para crescimento entre alunos e suporte da professora. É um curso onde eu ensino como se realizar na confeitaria fazendo bolos seguros e gostosos sem industrializados. São videoaulas gravadas bem de pertinho com câmeras de alta definição. São 10 módulos e 5 diferentes tipos de bolo, incluindo massas, recheios, contenção, cobertura e decoração. Todos diferentes um do outro para que você escolha qual massa, recheio e cobertura funciona melhor para você e seu cliente. E tudo feito sem processados e ultraprocessados, usando apenas os ingredientes simples que mostrei durante a receita dessa semana. Durante os 10 módulos, você verá as principais técnicas da confeitaria francesa sendo aplicadas em coberturas, recheios, massas, tudo para te dar a segurança que você precisa de saber que as suas receitas darão certo e de corrigi-las caso algo inesperado aconteça. Qual curso você pode tirar as suas dúvidas direto com o professor e não com a equipe? Eu nunca participei de um curso assim. Isso com certeza é muito difícil de ver. Eu tiro do meu tempo, que é muito escasso, para responder pessoalmente aos meus alunos, pois acho isso de extrema importância. Olha aí a prova de que eu converso com eles até por áudio quando necessário. No curso, eu ensino 5 coberturas diferentes, chantilly estabilizado, 2 tipos de buttercream que são muito saborosos, o francês e a inglesa, ganache e merengue estabilizado, para você testar e ver qual que você e seus clientes gostam mais. 5 massas da confeitaria francesa, pâte cake, que é amanteigada, genoise, joconde, savoie e biscuit à la cuillère, algumas mais densas e outras mais fofinhas, porém todas estruturadas. 3 técnicas de contenção, com massa, recheio e cobertura. 2 técnicas de montagem, livre e no aro. 10 recheios diferentes e estruturados, diplomata, coulis de fruta, cremô de limão, namelacas, caramelo, ganache montada, cremô de coco, compota de abacaxi e mais 5 decorações super fáceis. Sabe qual é a maior vantagem de saber fazer tantas opções diferentes de massas, coberturas e recheios? Liberdade. Você pode escolher o melhor para você e seu cliente. Isso foi o que eu mais senti falta lá no início,
Primeiro eles falavam, isso é melhor, não, aquilo é melhor. E como o meu conhecimento sobre a confeitaria era muito limitado, meus doces também eram. E eu não usava uma massa ou cobertura que meus clientes queriam, e sim uma que alguém me disse que era bom. E muitas vezes não era a minha realidade. Chega de ficar fazendo um monte de cursos que você só gasta dinheiro e aprende mais do mesmo. De ficar frustrada por não conseguir evoluir na confeitaria e brigando por preço e cliente com a concorrência. De só saber executar receitas e não técnicas. De só ver a cara do professor na hora que ele quer te vender o curso e depois nunca mais. Existem muitas pessoas neste ramo, cada dia mais confeiteiros e confeiteiras entram neste mercado e só quem realmente se qualifica, estuda e aprende coisas novas consegue se diferenciar. Olha o tipo de profissional que você será depois do curso Dominando os Bolos Franceses. Profissional seguro, que conhece as técnicas da confeitaria mais famosa e renomada do mundo, diminuindo as margens para erros. Profissional livre, que conhece várias bases da confeitaria francesa e escolhe o melhor para si e seu cliente. Profissional que sabe compor sabores e texturas num bolo, deixando seu cliente ainda mais encantado. Profissional que entende a importância de uma alimentação mais equilibrada e aplica em seus doces, evitando excesso de açúcar e conservantes. Profissional que entende as funções dos ingredientes e como eles interagem na receita. Profissional amparado, que sabe que poderá contar com seu instrutor quando precisar. Profissional diferenciado, que oferece produtos diferentes de fato e lucra mais com isso. E profissional realizado, que sente orgulho por saber que seu trabalho é honroso, honesto e faz a diferença na vida das pessoas.